E aí galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de geografia e hoje nós falaremos um pouquinho mais sobre o território brasileiro, sobre o conteúdo aí que nós iremos trabalhar ao longo desse trimestre, certo? Na aula anterior nós fizemos uma atividadezinha de introdução, onde falamos um pouquinho sobre a extensão do território brasileiro, sobre o tamanho do território brasileiro. E hoje nós falaremos sobre a localização, certo? Então hoje nós veremos de que forma, onde se localiza o Brasil com relação aos hemisférios, com relação aos continentes, com relação às zonas térmicas, certo? E em um próximo vídeo falaremos um pouquinho mais sobre a extensão do território brasileiro, sobre os pontos extremos, ok? Não vamos falar tudo isso em uma única aula para que ela não fique tão longa e cansativa para vocês. Então vamos dar início aqui. Então, primeiro vamos ver de que forma se localiza o Brasil com relação aos hemisférios, certo? O planeta Terra, ele é dividido por duas linhas imaginárias em 4 hemisférios, certo? Então, a primeira linha imaginária é a linha do Equador, aquela linha que divide o planeta em duas partes no sentido horizontal. Então, ela divide o planeta no meio, ali horizontalmente, certo? E ela divide o planeta nos hemisférios norte e no hemisfério sul, certo? Então vamos aqui ver que nós temos a linha do Equador, tá certo? Então essa linha, como eu disse, ela divide o planeta no meio, em 2 hemisférios. Tudo que está acima da linha do Equador, tudo que está acima da linha do Equador é hemisfério norte, faz parte do hemisfério norte, e tudo que está abaixo da linha do Equador faz parte do hemisfério sul, certo? Então podemos dizer que com relação à linha do Equador, o Brasil ele tem aí, praticamente todo o seu território localizado no hemisfério sul, ou seja, abaixo da linha do Equador, e tem uma pequena parte aí do seu território localizada no hemisfério norte, certo? Então, com relação à linha do Equador, o Brasil tem grande parte do seu território, a maior parte do seu território localizado no hemisfério sul, abaixo da linha do Equador, e tem uma pequena parte localizada no hemisfério norte, acima da linha do Equador, certo? E a outra linha imaginária, que divide o planeta em outros 2 hemisférios, é o meridiano de Greenwich, certo? Então, é essa linha que divide o planeta ao meio, mas de forma vertical. O meridiano de Greenwich, ele divide o planeta no hemisfério oeste, ou ocidente, e no hemisfério leste, ou oriente, certo? E com relação ao meridiano de Greenwich, o Brasil, ele tem todo o seu território localizado no hemisfério oeste. Olha aí para você ver. Todo o território brasileiro está localizado no hemisfério oeste. Certo? Então, vamos dar sequência aqui. Agora, vamos ver onde está localizado o território brasileiro com relação às zonas térmicas, certo? O planeta Terra, como a gente já viu no 6º ano, ele não é iluminado e aquecido pelo Sol da mesma forma, ou seja, todas as áreas do planeta recebem a mesma quantidade de luz e calor. No entanto, não recebem da mesma forma. Algumas áreas recebem esses raios de uma forma mais inclinada, outras áreas recebem esses raios solares de uma forma mais perpendicular, de uma forma mais retinha, e isso influencia no aquecimento e iluminação dessas áreas, certo? E isso acontece devido à forma da Terra, que é uma forma geoide, como a gente já viu, e devido também ao seu eixo de inclinação. A Terra possui um eixo de inclinação mais ou menos dessa forma, certo? E devido a isso, ela acaba sendo iluminada e aquecida de formas diferentes. E isso dá origem às chamadas zonas de iluminação e aquecimento ou zonas térmicas, certo? E quais são essas zonas? Então nós temos entre os círculos polares e os polos, nós temos as zonas polares, tanto no norte quanto no sul. Então aqui, nós temos entre o círculo polar ártico e o polo norte, nós temos
a zona polar norte. Entre o círculo polar antártico e o polo sul, nós temos a zona polar sul, certo? Então, entre um círculo polar e um polo, nós temos as zonas polares. Nós temos as zonas temperadas. Entre um trópico e um círculo polar, ou seja, entre o trópico de Câncer e o círculo polar antártico, nós temos a zona temperada norte. Entre o trópico de Capricórnio e o círculo polar antártico, nós temos a zona temperada sul, certo? E a outra zona de iluminação é a zona intertropical, ou zona de iluminação tropical. Essa zona intertropical, como o próprio nome já diz, ela fica entre os trópicos, entre o trópico de Capricórnio e o trópico de Câncer. Por isso que o nome já diz tudo, né? Zona intertropical, zona entre os trópicos. E essa zona intertropical, ela é a mais iluminada e aquecida do planeta. Por quê? Porque ela recebe os raios solares praticamente o ano todo de uma forma inclinada, certo? De uma forma inclinada não, de uma forma perpendicular, de uma forma reta. E por esses raios chegarem a essa área de uma forma reta, ele vai se concentrar em uma área menor. E se concentrando em uma área menor, logicamente ele vai aquecer mais essa área, certo? As zonas temperadas, tanto a norte quanto a zona temperada sul, elas recebem os raios solares já um pouquinho mais inclinados, portanto as temperaturas elas são um pouco mais amenas. E as zonas polares são as zonas mais frias do planeta. Os raios solares eles chegam de uma forma bem inclinada mesmo, atingindo uma grande área e, portanto, aquecendo essa área menos. Ok? E com relação a essas zonas climáticas, o Brasil está localizado em quais delas? Então vamos ver aqui. Nós temos aqui o Brasil e, como vocês podem ver, a maior parte do território brasileiro está localizado na zona intertropical. E por essa razão, o clima predominante no território brasileiro é o clima tropical, certo? Então a gente tem como clima predominante no Brasil o clima tropical. Aí com relação aos climas, nós temos ali próximo à linha do Equador um clima equatorial, mais ali na região norte, e nós temos na região uma partinha da região sudeste e da região sul e um pedacinho ali do centro-oeste, nós temos um clima subtropical. Por quê? Porque como vocês podem ver, essa parte do país é onde fica ali o extremo sul do Mato Grosso do Sul, parte de São Paulo, o estado do Paraná, parte do estado do Paraná, o estado de Santa Catarina e o estado do Rio Grande do Sul. Essas áreas elas estão abaixo do trópico de Capricórnio, ou seja, ela já se encontra ali em uma zona de iluminação temperada. E por essa razão as temperaturas ali já são temperaturas mais amenas, certo? E ali predomina o clima subtropical. Seguindo. Localização no continente americano. Então, a gente sabe que o planeta Terra ele é dividido em continentes. O espaço mundial ele é dividido em continentes. As terras que não estão cobertas por água são divididas em continentes. E o Brasil ele está localizado no continente americano, certo? Então a gente tem o continente da África, da Oceania, da Antártica, da Europa, da Ásia e o continente americano. E o Brasil está localizado no continente americano, certo? Então a gente tem aqui o Brasil localizado no continente americano. Esse continente americano ele é um continente bem extenso. Ele se estende desde as altas latitudes ali do hemisfério sul até as altas latitudes do hemisfério norte. Ou seja, ele passa por todas as zonas climáticas, ele passa por todas as zonas térmicas do planeta, certo? E devido a essa grande extensão desse continente, ele foi dividido em subcontinentes, ou seja, ele foi dividido em porções menores. Então, quais porções são essas? A América do Norte, a América Central e a América do Sul. E em quais dessas porções o território brasileiro está localizado? O Brasil está localizado na América do Sul. Então o Brasil ele tem seu território localizado no subcontinente da América do Sul. O Brasil ele é o maior país desse
subcontinente. Ele é o maior país da América do Sul, representa cerca de 47% do território da América do Sul, e ele faz fronteira com praticamente todos os países da América do Sul, exceto o Chile e o Equador, certo? Então, vamos dar sequência. E aqui agora nós falaremos sobre a localização quanto às línguas oficiais, certo? Então a gente viu que a América, o continente americano, devido à sua grande extensão, ele foi dividido em 3 subcontinentes: a América do Norte, a América Central e a América do Sul, certo? Só que o continente americano ele não foi dividido só dessa forma. Ele também foi dividido com relação às línguas oficiais faladas pelos países, certo? A gente sabe que por volta aí do século XVI, os europeus começaram a colonizar a América, certo? E passaram a impor o seu modo de vida, a impor seus costumes, sua religião aos povos que ali já estavam, aos indígenas, certo? E isso influenciou muito no modo de vida que as pessoas têm hoje, influenciou muito nas línguas oficiais adotadas por cada país atualmente, certo? E por conta disso, a América ela foi dividida considerando isso, considerando as línguas oficiais faladas. Então a gente tem a América anglo-saxônica, que é aquela parte da América que tem como língua oficial as línguas de origem anglo ou saxona, como o inglês e o holandês, certo? E nós temos a América Latina, aqueles países que adotam como língua oficial as línguas de origem neolatina, como o francês, como o espanhol, como o português, certo? Só que essa divisão ela não é rígida. Por quê? Porque nós temos países que, apesar de ter como língua oficial uma língua de origem anglo-saxônica, anglo ou saxona, eles são considerados países da América Latina. Por quê? Porque a história de sua construção ela se parece mais com os países ali da América Latina. Então a gente tem como exemplo aí a Guiana e Suriname, que apesar de terem como línguas oficiais aí, Guiana tem como língua oficial o inglês e Suriname tem como língua oficial o holandês, eles são considerados países pertencentes à América Latina, porque o modelo de construção desses países, o modelo de colonização, a história desses povos se assemelha mais com os países da América Latina do que com os países da América anglo-saxônica, certo? Então os países ali que formam a América anglo-saxônica é o Canadá e os Estados Unidos. Todos os demais formam a América, todos os demais países da América formam a América Latina, certo? México, Argentina, Bolívia, Brasil, todos os outros países, ok? Só que como a gente vê aqui, nós temos países que falam mais de uma língua, que tem mais de uma língua oficial, certo? Por essa razão também que essa divisão ela não é tão rígida, porque a gente tem, por exemplo, o Canadá, que adota 2 línguas oficiais. O Canadá tem o francês como língua oficial e o inglês. A gente tem o Equador, que tem uma língua indígena como a língua oficial, e tem também o Equador não, perdão, o Peru, que tem a língua indígena, uma língua indígena como oficial, e também o espanhol. A gente tem a Bolívia também nessa mesma situação, e o Paraguai, certo? E com relação, como eu disse, né, com relação a essa divisão, com relação às línguas oficiais, o Brasil ele está localizado na América Latina, certo? Devido à sua história, ao seu modelo de colonização e devido também à língua oficial adotada, que é o português, e o português é uma língua de origem neolatina. E por hoje é só. Na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre a extensão do território brasileiro, mas para o vídeo não ficar tão extenso eu vou encerrar essa aula por aqui,
certo? Espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida é só procurar.